Salve galera do xadrez, e hoje a gente abre aqui a playlist dos 1900 até os 2K de rating de partidas rápidas no chess.com, e a gente vai ver a diferença entre os jogadores de 1900 e os jogadores de 1800 e até mesmo os de 1700, mas eu vou sempre comparar pelo menos 100 pontos de rating para baixo, no caso os 1800 de rating, certo? A gente vai sempre analisar qual a diferença entre os 1800 e os 1900 no jogo, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona esse nível de jogo aqui e o que é preciso para você primeiramente se manter nesse nível aqui e o que é preciso para você vencer os jogadores desse nível aqui com uma certa, vamos colocar aspas aqui, facilidades, certo? Então nessa posição a gente vai jogar contra um jogador dos Estados Unidos, Aqui tá como NM, Será que é um mestre nacional? Talvez, mas não tá titulado aqui no chess.com, mas beleza, Quem sabe eu algum dia coloque uma titulação no chess.com, quem sabe, Vamos ver futuramente. É que eu tenho uma preguiça de jogar ao vivo de verdade mesmo. Mas vamos aí, Vamos continuar aqui a partida, certo? E4, C5, H3, inclusive existe isso daqui. H3 não, é A3 aqui, Inclusive existe isso aqui que é Mengarine variação. Eu odeio esse tipo de abertura. Eu não acho que vale a pena pra ninguém fazer ela, mas beleza. Eu faço D6, o jogador faz peão D4 nessa posição. Eu capturo com o peão de F, de C, quer dizer, ele toma com a dama. E aqui eu jogo o cavalo atacando a dama dele, Vamos ver o que ele vai fazer. Recua a dama para D1. Eu faço cavalo F6. O jogador agora faz cavalo C3. E agora eu faço G6. O jogador joga bispo B5. E eu simplesmente faço meu bispo D7 para não deixar essas trocas aqui. Eu não estava muito afim. Porque se ele toma aqui, eu vou ter que tomar com o peão. E aí eu fecho a minha coluna C, que não é o que eu quero. Entende? Por isso que eu fiz esse bispo D7 antes de bispo G6, G7 ali, Aí agora ele joga cavalo F3, eu jogo meu bispo G7, ele faz pequeno roque, eu faço pequeno roque. Nessa posição aqui o jogador faz bispo D2 e eu faço A6, atacando o bispo dele, ele recua para trás, certo? Os best players aí, ó, você vê que eles são diferentes. Agora sim faz sentido isso aqui, Protege os pulos do cavalo, protege, sei lá, um possível ataque de algum lado, peão chegando. Um jogador sabe o que faz, o jogador de 1900 geralmente sabe muito bem o que fazem nessa partida, ele tem 1930 de rate, 1929 na verdade, Mas você vê que o nível é diferente, as jogadas são diferentes, com propósito e sem erros, entende? A abertura clean, se você reparar, bem clean, ó, peças simétricas, posição simétrica, nada de anormal na partida do jogador, entendeu? Então, só isso aqui você já vê a diferença dos players de 1800 para os 1900. É clean, não tem jogadas tortas, não tem jogadas erradas, não tem lances esquisos. Vamos chamar esse nome, lances esquisos, certo? Que são lances que não fazem muito sentido de jogo, proporção de jogo. Você vê que tem jogadores de 1800 que fazem lances que às vezes eles tiram a proporção do jogo. Proporção da partida, de movimentação, de entendimento de abertura. Aqui você já vê uma grande diferença, Já vê que os jogadores são bem mais clean, certo? Nessa posição eu faço então um B5 para avançar lá da dama. O jogador faz dama C7 ou C1 aqui, para dar um jeito de tentar trocar aqui a posição. Os jogadores estrategicamente também são muito bons. Eles já conseguem entender conceitos interessantes de estratégia aqui de xadrez. E simplesmente eu jogo torre de A C8. Com a ideia de avançar pela coluna C, atacar pela coluna C esse ponto fraco aqui, certo? Que mesmo defendido por esse bispo aqui, ele ainda é um ponto fraco, por incrível que pareça. A siciliana, não questionem, certo? Nem eu questiono a siciliana, sempre dá certo, então a gente continua, Então ele faz H3 aqui, para proteger pulos. Ó como é clean a posição. Aqui o jogo ele é mais mental, é um jogo diferente, Ele não é um jogo tão simples de você fazer lances, é muito mais complicado, são pequenas posições que você vai pegando vantagem, é muito mais difícil. Eles não erram, tipo assim, por exemplo, os jogadores de 1800, eu estaria fazendo esse lance aqui clean, tranquilinho contra eles, do mesmo jeito que esse jogador também tá fazendo, entendeu? Mas só que aqui é jogadores do mesmo nível, então não é tão simples pro jogador enfrentar também, certo? Então, dama C7, ele faz bispo H6.
eu simplesmente... Inclusive eu já falei pra vocês não tomarem aqui, né? Fiquem alerta com isso, né? Vocês manjam disso aqui, né? Eu expliquei isso em alguns vídeos já, né? Esse é o conceito de estratégia. E aqui vamos romper a ala da dama logo, né? Fiz logo meu peão B4 aqui, logo pra romper essa ala aqui, pra não deixar o jogo da forma que ele quer também, né? Ele tá atacando pela ala do rei aqui, a gente vai atacar pela ala da dama também. Não vamos deixar barato, né, a partida. Isso aqui é muito importante, você travar esse tipo de jogo, entender esse tipo de jogo. Entendendo esses conceitos, você vê que seu nível de jogo ele vai aumentar bastante, certo? Ele vai capturar com o peão de A, o meu peão de B4 aqui, eu capturo com o meu cavalo B4, né? Protegendo ainda essa posição. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas você entregou peça, certo? Ele captura aqui em G7 o meu bispo, eu capturo o bispo dele atacando e aqui, inclusive aqui estaria perdido pra mim nessa posição, por incrível que pareça, né? Parece até estranho, né? Que ele fala que agora é dama H6 aqui. Bizarro, né, mano? Aqui eu estaria perdido, totalmente perdido, né? Porque não teria como eu tomar isso aqui. E eu perderia, né, minha peça, minha torre. Eu tenho que tirar minha torre e aí ele simplesmente captura meu cavalo inteiro aqui na posição, né? E eu perderia o jogo aqui, né? Só que o jogador ele também não encontrou esse lance. Né, o meu lance aqui foi errado, eu tentei proteger esse peão de alguma forma, né? Eu tava tendo essa visão aqui de tomar aqui tranquilamente, porém eu não vi esse lance, né? Eu não vi essa dama nessa posição entrando aqui, mas o nosso jogador também não viu. Então aqui já para deixar bem claro para vocês que até mesmo jogadores, isso é bom para deixar bem claro, até mesmo jogadores de 1900 não encontram alguns táticos, porque, cara, tem táticos que realmente é um pouquinho complicado de você encontrar, não é tão simples assim, entendeu? Então até jogadores de 1900, jogadores de 2000, 2200 de rate também acabam não encontrando certos táticos na posição, né? Faz parte, xadrez é assim, e esse é o gostoso do xadrez. Se fosse fácil, todo mundo viraria mestre de xadrez, mas não é tão simples assim, certo? Então não se assustem com jogadores de 1900 também, entendeu? São jogadores normais, jogam bem e tal. Mas não se assustem também, não tenham medo. E se um jogador de 1900 não encontra um lance como esse aqui em H6, entende? Você vê que ele é mais normal do que parece. É um jogador mais comum do que parece, entendeu? E você pode chegar nesse nível de rating também, entendeu? Só ter foco, certo? Então aqui ele toma, eu capturo aqui e a posição volta a empatar, certo? O jogador agora pega finalmente o peão. Eu jogo bispo nesta posição aqui. Bispo B5 atacando o peão central e ainda atacando a torre dele. Aí você deve estar se perguntando, você entregou seu bispo? Não, se ele tomar aqui com o cavalo, cai uma torre inteira dele aqui, tá vendo? E aqui eu tô com uma torre a mais, tá vendo? Cheque com uma torre a mais, aqui ele perderia a partida. Então achei esse tático aqui. O jogador teve que recuar a dama dele e ele perde um peão central, ou a torre dele, né? Ele perde um peão central. A torre foi pra A1 e eu peguei o peão dele de D3. E isso aqui é muito complicado, esse peão de D3 era muito importante. Agora ele joga a torre dele em E1, protegendo o peão de E4 dele, né? Eu volto o meu bispo para C4, ele joga a torre dele em A3, para tentar proteger de alguma forma as linhas. Eu recuo meu bispo, porque eu senti que o meu bispo não estava bom ali. Tenho que tirar o bispo, deixar ele bem defendido, né? Ficou defendido por um peão. E ao mesmo tempo tá fazendo um rasante maravilhoso nas duas alas aqui, é muito bom. Essa posição pro bispo ela não é tão ruim não. Dá pra jogar porque ela ataca as duas alas aqui, é muito bom. E não tem ninguém que consiga tirar esse bispo daqui por enquanto, né? Então ele joga a dama dele em A1. Eu jogo a minha torre em E8 com a ideia de proteger esse peão, não deixar refém em algum momento, né? E parece até esquisito, né? Você fala, nossa, que lance estranho, né? É por causa também dessas entradas nessa linha, né? Então foi por isso que eu fiz essa torre aqui, para não deixar acontecer jogadas assim, certo? O jogador realmente entra na sétima fileira, ele tenta atacar da melhor forma e joga a torre A7 na linha, né, sétima fileira, e eu jogo a minha dama simplesmente atacando o peão dele de B2 e ao mesmo tempo atacando a torre, né? Então dama B6 é o lance certo aqui. E ele agora ataca o centro aqui, ele vem com tudo, fazendo um peão E5 aqui, com a ideia, né, de atacar meu cavalo e atacar o peão central. Nessa que eu tenho que tomar, então capturo com o meu peão de D. Ele captura com o cavalo dele, essa posição. Cavalo D5 muito forte ali agora, e isso tá me dando problemas aqui. Eu tenho que começar a dar um contra-jogo, senão eu tô ferrado nessa posição. E aqui eu jogo meu cavalo para tentar trocar as peças, eu senti que não tava muito bom pra mim. Então, cavalo D5,
pra tentar trocar pelo cavalo dele. Ele aceita essa troca. Porém, aqui tem um lance interessante, que é o seguinte. Cavalo versus cavalo e bispo contra cavalo é meio que empatado. Só que cavalo contra bispo já começa a ficar ruim pra ele, entende? No final de partida. E isso aqui é conceito de estratégias um pouquinho mais avançadinho, vamos dizer assim. Beleza. Então a gente fica talvez no final bispo versus cavalo, que não é bom pro cavalo. O cavalo vai perder na maioria das vezes. E torres... Aí, aqui no caso é mais trocar as peças mesmo, que possivelmente eu poderia ganhar, né? Ele joga cavalo D7. Olha a pressão que ele tá botando no meu jogo. Se você não vê os jogadores de 1800 fazer isso, nem os de 1700, você vê os de 1900 já mais, arriscando mais, fazendo bons lances, com entendimento melhor da partida, do jogo. Jogadores muito mais firmes, muito mais seguros, né? Aquilo que eu falo pra vocês. Quer chegar nos 1900? Você tem que entender que esse é o nível de jogo lá. Os caras não vão ficar errando, os caras vão entender a abertura, meio jogo, finais. Os caras vão entender conceitos de peão passado, peão avançado, peão recuado, táticos muito bem estruturados. É um jogo diferente, tá ligado? Nessa posição eu faço dama C6. E aqui ele avança peão e o tabuleiro treme, né? Só que dessa vez não é pra eles, né? Dessa vez é pra mim, né? O tabuleiro está tremendo no meu jogo agora. Ferrou. Contra mim, né? Não ao meu favor. E isso é muito complicado, né, cara? Mas, mesmo assim, eu mantenho a paciência, mantenho a calma e sem desespero, né? Eu jogo com toda a experiência que eu tenho do xadrez, né? Com todos os meus estudos, minhas coisas do xadrez. Tranquilamente faço um lance clean, sem medo e... Rei G8, saindo do cheque do meu adversário. O jogador agora tira para F3 nessa posição, o peão. Só que aqui é um pouco esquisito, né? Porque esse F3 ele é meio complexo. Eu acho que no lugar do F3, talvez esse lance aqui... Não, aqui não é muito bom não, né? Porque ele entra aqui, né? Isso é meio complicado mesmo, né? Não, tá certo, esse F3 foi certo mesmo. Ele joga rei pra a H1 ali e já era, né? Tudo certo, acho que ele jogou certo mesmo. Nessa posição eu tiro torre pra ir tentar logo trocar essas peças aqui, né? O mais rápido possível, eu não queria deixar chegar nesse ponto. Inclusive aqui tinha um lance interessante, né? Que, por exemplo, se ele toma aqui, eu jogaria aqui e cairia o cavalo dele, entendeu? Então ele não podia tomar nessa posição, né? Então ele tem que analisar esse tático aqui. E ele cometeu a gafe, né? Ele captura aqui, cara. Aqui eu já tinha observado isso, eu já tava de olho. E aqui, cara, é uma coisa que eu vou dizer que é interessante para os jogadores de 1800 que estão no rating de 1800 entender como funcionam os jogadores de 1900. Existe um nível médio, né, um nível básico de tática que você vai estudar, né? E se você estudar bem esse nível básico de tática, você vai chegar nos 1800 de rating, tá ligado? Mas nos 1900 pra cima não adianta mais só tática básica. Você tem que ir pra uma tática mais avançada, uma tática bem mais firme, uma tática de visão de futuro, onde os lances são possíveis, não certeza, entendeu? Por exemplo, esse cavalo, quando ele jogou aqui eu já falei, peraí, aqui, ó só, quando eu falo de tática de futuro é isso que eu tô falando. Quando ele soltou o cavalo aqui, eu já tinha a linha estruturada da minha cabeça do que possivelmente poderia acontecer já quando ele soltou o cavalo aqui. Era garantido que a linha tática na minha cabeça iria ser concretizada? Não, não é garantido. Mas tem porcentagens de chance dela acontecer, entendeu? Na minha cabeça era o seguinte: torre virou refém do cavalo, porque tem que proteger esse cavalo, entendeu? Cavalo isolado aqui, não tem o apoio de um bispo, de nada, nem peão. Ele tem o apoio da torre. Porém, a torre vira refém. A torre não pode voltar mais, porque senão o cavalo vai cair, certo? Então, dama atacando o cavalo, porém a torre dele é refém. Compreende o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês? Pera aí, tá tocando o telefone. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, quando ele soltou o cavalo D7, já veio uma linha estrutural de tático futuro, do que possivelmente, não é 100% de certeza que vai acontecer. Isso é um tático muito avançado. Isso é um nível tático muito avançado. Entende? Você pensa futuramente em possíveis lances.
tá ligado? Não é garantido que ele vá fazer os lances. Ele pode muito bem escapar de todos, né? Ele pensar da mesma forma. Só que é que nem Sherlock Holmes. Já assistiram Sherlock Holmes? Vocês devem ter assistido Sherlock Holmes. Aquela cena que o Sherlock tá enfrentando o cara no xadrez. Você vê que eles estão só no mental ali, não estão nem mexendo as peças, só na mente deles. Cavalo tal, bispo tal, dama tal, pum, cheque ali, cheque aqui. Tipo, tudo avançado, os lances, tudo na cabeça de possivelmente lances que o jogador pode fazer. Entendeu? Então aqui o tático é o seguinte. Eu já sei que possivelmente isso aqui tá com uma peça sobrecarregada, certo? E que eu tenho que dar um jeito de tirar essa torre daqui pra desproteger o cavalo. Porém, eu tenho que ganhar um tempo em cima dele. E onde tá esse tempo? Na dama. Olha só que bizarro, né? Então, se você quer chegar nesse nível de 1900, se manter nesse nível de 1900, você tem que entender esse nível tático. Tá ligado? Tanto tático quanto estratégico. Porque não adianta nada você jogar 30 mil partidas e pegar 1900. Peguei 1900, 30 mil partidas. Uma semana depois você volta pros 1700. Entendeu? Não, você tem que pegar o rating e se manter no rating. Ter força pra você não cair mais, tá ligado? Aí é gostosinho, entendeu? Então, ele fez esse lance. Peão, B4. E agora, eu tiro aqui do cheque. E aqui ele faz F3. Novamente, torre nessa posição. E aqui, cara, ele tem que voltar o cavalo dele nesse lance aqui, certo? Ele não volta, ele toma. E aqui foi o erro estratégico, né, que quebrou o jogo dele de vez, quando eu simplesmente capturo a torre dele em A8, atacando a dama dele, desprotegendo o cavalo, tá vendo? Cavalo totalmente desprotegido. Aí você deve estar se perguntando, tá, se ele jogasse cavalo aqui, o que você faria? Bom, nessa posição eu tomo, entende? E se ele tomar aqui, cai torre inteira, tá vendo? Que ele perderia a partida, né? Não teria mais o que fazer. Estaria totalmente destruída a partida dele, né? Não tem mais jogo aqui, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver o que ele poderia fazer aqui. O computador fala que o único lance aqui é torre A1. Torre... capturar a torre A1. Parece que é isso. Esse é o melhor lance. Olha só que bizarro. Oh, pera aí. Aqui, certo? Aqui o computador fala que o melhor lance é dama E5. E ele acha, né, o melhor lance. Não achou o melhor lance, verdade. Ele errou aqui, né? Ele cometeu outra gafe. Mas beleza, ele fez torre D4 aqui nessa posição. E aqui cai o cavalo dele inteiro aqui nessa posição. E aqui já, né, daquele jeito, começa a desestruturar a partida dele, né? Ele tá com menos tempo no relógio também, tá tudo mais complicado. Porém aqui, cara, você vê que o jogo já tá desandando. Aqui você vê que o jogo já não tem mais o que ser feito aqui, né? E simplesmente ele joga a torre em E5 pra atacar meu bispo. E eu protejo meu bispo com o peão clean, protegidinho. Não tem muito o que ele fazer. Ele joga um G4 aqui e eu troco as damas. Obrigo ele na canalhagem. Na canalhagem, eu sou canalha mesmo. Fui canalha. Cretino. Cretinei aqui. Eu dei um anticretino aqui. Troquei as damas logo. Não vou me enrolar. Troca essas damas aí, meu filho. Trocou. Peguei as damas. Tudo certo. E nessa posição eu vou até jogar rápido aqui pra vocês verem como o domínio, né? No final de partida dessa forma é absurda. E aqui acaba a posição, né? O jogador até que jogou, mas não adiantou. E mate. O jogador jogou até o final, ficou puto, né? Jogou até o final, levou o checkmate e deixou o checkmate rolar. Bom, essa aqui foi a partida de hoje, a primeira partida dos jogadores de 1900. Eu sei que é mais maçante, mais difícil também. E demora um pouco mais os jogos, né? Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Espero que tenha servido de agrado aqui essa partida interessante, né? Jogadores de 1900 são muito fortes mesmo. Jogadores bem mais difíceis de enfrentar. Eles são mais seguros, mais firmes. É bem difícil derrubar eles na posição. Mas a gente faz o possível, né? Tamo junto aí e vamos para a próxima partida aqui. E agradeço a você que está acompanhando.